A gente vai voltar a falar sobre o acordo entre União Europeia e Mercosul, porque há mais de 25 anos de negociações, os países europeus aprovaram um acordo que promete abrir caminho para a criação da maior zona de livre comércio do mundo. Vamos então ouvir sobre o assunto o economista Caio Augusto, agora em entrevista no Balanço de Notícias. Confirmar a hora certa, 4h21. Balanço de Notícias. Entrevista. Professor Caio Augusto, economista, boa tarde, doutor. Boa tarde, Leonardo, e boa tarde a todos que estão nos ouvindo na Rádio Jornal. Aí eu pergunto ao senhor, como é que essa situação vai impactar, essa novidade vai impactar o Brasil economicamente? É uma boa, uma ruim, mais ou menos? O que impacta esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul? Começando primeiro da resposta mais rápida, que é um número, na verdade 2 números, e passando por uma resposta um pouco mais detalhada. A resposta mais rápida é que existem algumas previsões de mercado que estimam que esse acordo, quando ele estiver funcionando plenamente, ele tende a jogar para cima em 0,1% o PIB da União Europeia por ano e 0,7% para cima o PIB do Mercosul. Levando em consideração que o Brasil é a maior economia, a mais relevante do Mercosul, então tende a ser um efeito positivo para a gente. E uma resposta um pouco mais explicada, né, um pouco mais ampla, esse acordo ele formará um mercado comum de 780 milhões de pessoas e mais de 10 trilhões de dólares. Então, é um mercado bastante positivo. Isso vem numa época em que a gente tem um retrocesso muito grande da conexão global de mercados. Se a gente for verificar o que aconteceu no mundo entre a queda do Muro de Berlim e o meio da pandemia, foi um momento em que uma parte do mundo pensava e desenvolvia e outra parte do mundo produzia. Essas duas partes se encontravam e todos nós tínhamos acesso a produtos mais baratos, mais eficientes. Só que do meio da pandemia para cá, a gente tem passado por uma onda isolacionista muito grande, nacionalista muito grande, em que algo que a gente aqui no Brasil sabe que não funciona muito bem, mas aparentemente o mundo inteiro vai descobrir nos próximos anos, está sendo tentada a boa e velha tática do acho que a gente deveria produzir tudo em casa. Isso não funciona, isso é caro, deixa tudo mais caro para todo mundo. Então, quando a gente tem uma movimentação como essa, que vai na direção contrária desse movimento grande, isolacionista e nacionalista que a gente verifica nos últimos anos, isso é bastante positivo. Claramente, alguns setores no Brasil vão acabar reclamando disso, como alguns setores, alguns lobbies lá na Europa também já estão reclamando disso agora, mas no final das contas acaba ganhando o consumidor. Eu acho que um ponto que vale a pena ser mencionado é que, na verdade, a gente ainda não teve a aprovação de fato. Esse acordo ele começou a ser discutido em 1999, ele teve os termos definidos, fechados em 2019, 20 anos depois, e agora o que a gente observou mais recentemente foi que um grupo maior, a maioria dos países da União Europeia, disse sim para esse acordo. Só que agora ele ainda tem que ser chancelado, ainda tem que passar por votação, tanto no Parlamento Europeu quanto nos parlamentos dos diferentes países. Então, assim, é positivo, é muito legal, posiciona melhor a gente. Outro ponto muito bom, a gente acaba tendo acesso, em virtude dessa facilidade de fazer comércio, a práticas mais adequadas. Por exemplo, se a gente for olhar para o agro, a Europa é um pouco mais exigente em termos de desmatamento, por exemplo, questões ambientais. Pode ser que a gente deixe isso ainda melhor, ainda mais afinado aqui no Brasil, por ter esse acesso mais facilitado de vender para o continente europeu. Então, assim, tem muitas benesses no curtíssimo prazo.
E por curto prazo, eu quero dizer aí, pelo menos até o final dessa década, a gente vai ter muito lobby em cima reclamando, e isso no cenário mais positivo, né? Que esse acordo seja assinado mesmo pela Ursula von der Leyen no dia 12 e ele seja aprovado pelos parlamentos, né? Pelo Parlamento Europeu e dos países. No curto prazo, até 2030, a gente deve ter uma choradeira muito grande de alguns lobbies setoriais, tanto aqui quanto lá, mas de 2030 em diante, eu acho que na próxima década a gente tende a ver um aumento das relações comerciais e, no final das contas, dessa maneira, a gente tende a ser mais beneficiado com esse comércio. Por que a choradeira, professor? Porque, no final das contas, uma estratégia que é utilizada muito fortemente no Brasil há muito tempo, e de novo, que agora o mundo ou não sabe ou vai descobrir muito em breve, é você colocar barreiras e fechamento de mercado para que algumas empresas internamente sobrevivam. Isso acontece no setor industrial e tudo mais. E o grande problema é que quando você faz isso, você, ponto 1, dificulta o acesso a itens que eventualmente são de maior qualidade que poderiam vir de fora. E ponto 2, os produtores que pressionam por esse tipo de proteção, na verdade estão complicando o próprio setor, porque se você dificulta a chegada de itens de eventualmente melhor qualidade, ou até mesmo de melhores práticas, você acaba ficando parado no tempo, né? Vou pegar um exemplo exagerado aqui, mas, por exemplo, quando a gente tinha no Brasil nos anos 80 a lei da informática, você não poderia trazer um Dell, por exemplo, de fora, e aí você tinha só as marcas nacionais. Teoricamente, e esses setores, por que eu digo choradeira? Porque esses setores, a vida inteira, eles passam com o seguinte mote: se a gente não tiver proteção setorial contra os bens importados, a gente nunca vai conseguir se desenvolver. Só que da lei da informática para cá, as mesmas marcas que batiam nessa tecla continuam bastante distantes, né, desses itens específicos. E se você for olhar para setores em que a gente tem um contato internacional bastante apurado, a produtividade subiu muito. O maior exemplo disso é o próprio agro. A gente lida com commodity, né? Não tem muito como você proteger, no caso, no máximo, o que a gente pode fazer pelo lado do agro é produzir mais. E, de fato, o Brasil lidera a produção e a exportação em diversos itens. Agora, quando você não protege, né, quando você deixa que o mercado circule de maneira mais viva, você, ao longo do tempo, acaba absorvendo melhores práticas. De novo, no curto prazo, tendemos a ver um nível de reclame bastante elevado, mas se a gente for observar o que acontece, né, o que a literatura econômica sempre levanta, no longo prazo isso tende a ser mais positivo e não só para os consumidores, tá? Porque geralmente, quando tem esse tipo de discussão, as pessoas, alguns economistas falam, mas tem que ser bom para o consumidor, o produtor se vira ali, mas é bom para o produtor também ter acesso a produtos e engenharia reversa. A própria China, se vocês forem parar para pensar, hoje a China é a fábrica do mundo. Por que isso acontece? Porque durante mais de 30 anos seguidos, o mundo decidiu, né, subcontratar, sublocar a sua produção para lá. O que os chineses fizeram ao longo do tempo? Beleza, durante muito tempo eles produziram produtos baratos, né, com bastante escala, uma mão de obra mais barata, só que ao longo dos últimos anos, especificamente dos últimos 15 anos, eles se aprimoraram em fazer a engenharia reversa desses itens e hoje eles são a fábrica do mundo. Hoje existem muitos itens que, né, até mesmo nessa questão dos semicondutores e tudo mais, já existem itens que a China parou de comprar nos Estados Unidos, porque aprendeu a fazer lá. Sabe como que esse tipo de coisa acontece? Quando você se abre para o mundo. Não tem como você fechar a sua economia, dizer que tudo que vem de fora é um grande problema. Se você não tem esse comparativo, se você não tem essa competição, você não tem incentivo nenhum para melhorar o seu próprio produto. E aí você vai eternamente esticando, que acontece muito também na nossa indústria automobilística, né? Agora com essa chegada de diversos produtores, diversas fábricas da China, né, carros da China, como é que a gente vai fazer? Beleza, Anfavea, vocês deveriam ter pensado nisso há 70 anos, porque é mais ou menos o prazo que vocês têm essa proteção setorial aí. É mais ou menos santo de casa não faz milagre, o ditado popular correto para essa questão.
Exatamente. O que precisa ser feito, a meu ver, e isso é um processo de médio e longo prazo, começa a ter feito aí com 5, 10 anos e com certo planejamento, o que precisa ser feito é ter um ampliar dessas conexões globais. Só que, de novo, o que a gente verifica agora, pelo menos a pandemia para cá, é um cenário muito obscuro para isso. O mundo passou ali de 92 até 2022, aí passou uns 30 anos vendo como é que a globalização traz seus benefícios. Né? Uma parte do mundo pensa, outra parte do mundo executa e tudo mais. Mas, do que a gente tem da pandemia para cá, creio sinceramente que esse acordo, que, digo mais uma vez, nós estamos no começo de 2026, creio que tudo dando certo, passando, sendo aprovado nos parlamentos, de 2030 em diante que a gente vai realmente ver eventos, vai ver efeitos mais relevantes. Exceto coisas específicas, sabe? O vinho vai vir mais barato, o chocolate vai vir mais barato da Suíça, mas isso é pontual. Em termos de produção e de aprimoramento dos ganhos que não só os consumidores, mas como os produtores também têm, isso a gente tem de observar de 2030 em diante. É aquela negociação, ficou bom, fica bom para todo mundo, para os produtores e o produto final que tem que chegar ao consumidor. Ganha o consumidor, evidentemente ganha o produtor. Exatamente, e isso é uma coisa que não costuma ser vista com bons olhos. Digo mais uma vez, isso já... eu não tenho verificado ainda algum lobby brasileiro indo contra, mas, por exemplo, na Europa, o agro francês está totalmente contrário a isso, e provavelmente isso vai dificultar a aprovação no parlamento francês, né, desse acordo, que aí, lembrando, o parlamento europeu e também os parlamentos dos países. Mas isso acontece por quê? Porque há do mesmo jeito que a gente tem aqui com a indústria automobilística, na França eles têm isso com o agro. Olha, mas tem um produtor aqui que ele está há tantos anos e há 3, 4 gerações, como que você vai permitir que chegue esse outro item? Bem, essa é uma preocupação de curto prazo, mas ao longo do tempo, quem estiver bem posicionado, quem souber aprender, quem souber se renovar, vai sair melhor. Digo mais uma vez, o melhor exemplo disso, olhando para o agro, é o agro brasileiro. Eu sou muito simplista às vezes, porque eu sempre penso que se há aí a competitividade, evidentemente me obriga a ter qualidade, mesmo eu sendo local, mesmo eu estando na minha casa. Se veio de fora, vou tentar melhorar o que eu tenho aqui dentro. Quem escolhe é o produto final, que é o consumidor. Exatamente. E isso precisa ser colocado em mente, acaba ficando um pouco distante nesse período agora de isolacionismos e nacionalismos, mas isso precisa sempre ficar em mente, porque no final das contas, né, até uma velha frase, uma velha sabedoria econômica, né, não é que existem fábricas de uísque... Perdão, não é que as pessoas bebem uísque porque existem fábricas de uísque, é o contrário. Existem fábricas de uísque porque as pessoas bebem uísque. Isso serve para basicamente todos os outros produtos, né? E é muito importante quando os produtores, né, o lado produtor da economia, ele para pensar nisso. Se por um lado você pode sofrer com uma concorrência de algum item que eventualmente vai ser melhor do que o seu, por outro lado, cara, chegou esse item, desmonta lá na sua fábrica, aprende melhor as práticas. Quando você for tentar posicionar o seu produto lá na Europa, manda gente para aprender as melhores práticas de lá, ou né, deixa uma porta mais ou menos aberta para vir gente de lá para aprender. No fim das contas, e eu acho que isso é uma coisa que acaba até saindo um pouco do âmbito puramente da economia, e entra mais no campo da gestão dos negócios, é importante que quem empreende, né, quem tem negócios que eventualmente vão ser afetados por isso, esteja aberto não só para as dificuldades que esse tipo de coisa traz, mas como também para as oportunidades. Você acessar um mercado cuja renda per capita é algumas vezes a renda per capita do Brasil, é muito relevante. Não é uma coisa de se jogar fora. Entendeu? Ao mesmo tempo que parece, nossa, mas aí a gente vai perder, porque aí vai vir um carro alemão, vai vir a máquina de não sei de onde. Mas calma, você não sabe. Por exemplo, para não dizer que a gente, né, é só o nosso agro, a WEG lá de Santa Catarina é uma das melhores fábricas de motores do mundo. E de novo,
Por que que ela é uma das melhores fábricas de motores do mundo? Porque ela está conectada com o mundo. Ela não está dependendo única e exclusivamente do Brasil e de políticas setoriais e de fechamento de mercado. Ela está no resto do mundo. Então, né, para o pessoal que está preocupado, mas será, eu acho que é só o nosso agro que vai se destacar. Quem sabe o europeu vai ver muito mais máquina VEG rodando lá em catraca de pedágio, em automação de portão, do que necessariamente só doce de Minas Gerais, entendeu? Então, os produtores têm que abrir a cabeça mais para isso. Mas isso não é de curto prazo, e no curto prazo, geralmente a pressão é contrária, né, para fechar isso. Mas, se tudo der muito certo, digo mais uma vez, os grandes ganhos disso devem ser observados a partir do começo da próxima década. O senhor fala em agronegócio e eu já me situo logo com Petrolina, né? Com as frutas, com o vinho. Realmente, tomara que esse pacto, esse acordo, não se, pelo menos até 2030, já que o senhor falou, deu um dado já importante, desde 1999, né? Já se negociando, quer dizer, é um verdadeiro cabo de guerra, né? Nossa, com certeza. Eu acho que a melhor definição que o senhor poderia colocar na mesa é essa, é um verdadeiro cabo de guerra, porque... E um detalhe interessante, em 2019, quando chegaram aos termos finais, também houve toda uma celeuma. Nossa, então agora vai assinar, o Brasil conseguiu, o Mercosul conseguiu. E, né, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e agora em 26 que a gente tem essa confirmação. Então, assim, não estou jogando água no chope em plena sexta-feira, não é esse o meu ponto. Mas eu teria um pouco mais de cautela só com o quanto esse acordo comercial, que é muito benéfico, trará de efeitos para os próximos anos. Eu acho que para curto prazo vai ser uma coisa muito tímida. Claro, de novo, veremos aí reportagens dizendo, olha, o vinho agora ele vem de Portugal, custava R$40 a garrafa, agora custa 10. O chocolate suíço da marca tal, ele custava R$150, agora ele custa 70. E aí, né, junto nessas reportagens, vocês vão ver umas notinhas assim, a Associação Brasileira do Vinho é totalmente contrária a esse acordo, a Associação Brasileira dos Produtores de Chocolate é contrária a esse acordo. Só que, de novo, ao longo dos anos, os produtores que souberem aproveitar a oportunidade imensa que é você poder vender para uma região que tem uma renda muito mais elevada do que a sua, quem souber aproveitar disso, cara, vai sair muito melhor do que entrou. E eu vou te falar um negócio, acaba sendo mais benéfico para os produtores do Mercosul, e especificamente do Brasil, claro, do que da Europa, porque vários desses itens mais específicos e tecnicamente avançados que a Europa pode vender para cá, dependem de uma demanda que talvez não esteja tão presente no Brasil. Então, nesse tipo de acordo, né, vou até falar baixinho aqui para o pessoal lá da União Europeia não desistir, mas nesse tipo de acordo é capaz do Brasil sair muito mais beneficiado do que vários países da Europa. Não tenha dúvida disso, então, porque... Né, quem souber aproveitar, os produtores especificamente, vai sair muito bem na próxima década. Tem que saber, tem que ter a inteligência de tirar a vantagem correta. A vantagem correta não é aquela lei do Gerson, é tirar a vantagem em aprendizado e expertise, né? Exatamente, porque, digo mais uma vez, você ter acesso a um mercado, e assim, uma coisa que é importante, o que esse tipo de acordo coloca de diferente? Mas o Brasil já vende para a Europa, por que esse acordo é diferente? Esse tipo de acordo, ele facilita os negócios. Eu vou usar um exemplo simples aqui. Quando você vai fazer alguma venda, supondo que você está num estado brasileiro, e você vai fazer uma venda para outro estado, você faz o quê? Você faz a nota fiscal, bota no caminhão, chegou até lá. Se você for fazer uma venda para um país do Mercosul, você tem algumas exigências, mas é um pouco mais fácil. Se você for fazer uma venda para outro país com o qual o Brasil não tem acordo de livre comércio, tem uma cacetada de burocracias que você tem que cumprir. A partir do momento que o Brasil e o Mercosul, no caso, tiverem esse acesso de livre comércio com a União Europeia, você vai ter essa venda que você já faz e potencialmente você vai ter outras vendas porque você não vai ter que perder tempo com aquela burocracia de anteriormente. Então, sabe, toda aquela questão, por exemplo, parece que é uma coisa diferente, mas acaba sendo complementar.
Na discussão da reforma tributária brasileira, um dado muito assustador é que no Brasil se passa quase 2.000 horas por ano só discutindo o que é que você tem que pagar de imposto. Quando você simplifica esse sistema, né, e fica mais claro para todo mundo, vamos supor que isso caia para 10%. Essas outras 1.800 horas, nessa simplificação bastante grande que eu estou fazendo aqui, essas outras 1.800 horas, você pode passar pensando em como atender os seus clientes melhor, em como produzir produtos melhor, em como focar em novos mercados. Então, assim, essa diminuição de burocracia, essa facilitação, ela acaba facilitando, ela acaba deixando com que mais negócios sejam mais frutíferos. Inclusive, até um comentário engraçado. Quando eu paro para pensar nisso, a partir do momento que isso for assinado, vai ser muito curioso que o Brasil vai conseguir negociar com a União Europeia mais facilmente do que o Reino Unido, que está ali do lado e tomou aquela péssima decisão do Brexit, né, por motivos que a meu ver são absolutamente ridículos. A gente precisa controlar migração e tudo mais, e agora o cara que quer vender uma peça de queijo do Reino Unido para a União Europeia tem que preencher 300 papeladas e tudo mais, e pagar uma porção de coisas. Então, assim, esse tipo de acordo, ele facilita que novos negócios sejam feitos. Essa é a grande diferença. Para quem olhou e falou, mas o Brasil já vende, né, os países do Mercosul já vendem. Sim, mas eles podem vender mais a partir do momento que eles perdem menos tempo discutindo burocracia. E esse é o maior ganho, e de novo, de médio e longo prazo. Não esperem nada de curtíssimo prazo. Beleza, então agora o PIB vai decolar, a gente vai mexer só com exportação. Vamos com calma, mas dá para aproveitar muita oportunidade e de quebra a gente ainda ganha produtos de melhor qualidade, não só importados, como dos produtores que souberem aproveitar essa oportunidade de produtores locais. Professor economista, Dr. Caio Augusto, muito obrigado pela aula, obrigado, e vamos aguardar. O tempo é o melhor remédio. Exatamente, grande prazer, vou utilizar essa. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Obrigado, um abraço. Bom final de semana, 4h42.